Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na companhia do Jean Lorusso, que sempre diz que está tudo certo, sob o comando aqui, levando para vocês um bom programa sobre espiritualidade, eu acho que é muito bom mesmo, e acompanhada de outras pessoas que também fazem a rádio, sempre com a melhor programação sobre espiritualidade do Brasil, e vocês brasileiros que estão aqui assistindo ao nosso programa, também no exterior, a gente tem muita gente que acompanha o trabalho aqui da Rádio Mundial. E semana passada eu fiz um programa respondendo às dúvidas dos internautas, não as dúvidas pessoais, mas dúvidas sobre espiritualidade que me mandam por e-mail, ou as pessoas me perguntam durante as consultas que eu faço, os atendimentos que eu faço de mapa astral. E hoje, antes de eu falar sobre algumas perguntas, lembrando que hoje é o dia de São José, e hoje também é o dia de Saint Germain. Lembrando que hoje, 19, 20, até 21, 22, a gente tem o Ano Novo Astrológico. Então, hoje é dia de São José e de Saint Germain, esse personagem assim tão interessante, se bem que eu tenho as minhas ressalvas aí, tanto que eu levei o meu filho, eu batizei meu filho na Grande Fraternidade Branca, isso há 25 anos atrás, respeito muito a ideia de Saint Germain, mas quando eu passei a pesquisar ele com mais profundidade, que eu passei a estudar o Conde de Saint Germain, ele, assim, é um personagem que a gente tem que tomar muito cuidado também. Eu não vejo, assim, respeito às pessoas que gostam, que acreditam, que quase que o veneram, mas eu tenho, assim, também o meu pé no chão quanto ao conhecimento depois que eu tive, né? Ele foi um conde, se eu não me engano, ele nasceu na Transilvânia, depois ele frequentou aí as grandes cortes da Europa. Ele chegou a ser preso algumas vezes, algumas pessoas desconsideravam ele, achavam que ele era mais do que um mago, ele tinha algumas questões aí mal explicadas, dizia que ele transmutava o chumbo em ouro, inclusive ele teria feito vários aspectos nesse sentido. Era um homem de muito conhecimento, é verdade. Diziam que ele não comia e não se alimentava, eu já tenho as minhas restrições, não sei se eu posso colocar aí, eu não tenho fatos históricos para comprovar, então eu tenho as minhas ponderações. É um personagem interessante, porque ele era um alquimista, um químico, um filósofo, um homem que frequentava as melhores cortes. Uns dizem que Saint Germain, ele era absolutamente um homem voltado para o celibato, ou seja, ele não mantinha relação com ninguém, e em outros momentos a gente tem descrições que ele poderia até ter amantes. Então, é um homem, eu acho que um dos mais misteriosos, curiosos. Eu acho que valeria até mais uma investigação sobre a presença de Saint Germain, mas hoje ele representa o 7º chakra, que é um chakra relacionado à espiritualidade, à iluminação, à chama violeta. Eu lembro que quando eu conheci a história de Saint Germain, eu fiquei absolutamente encantada. Coloquei isso nos meus livros, inclusive nos Anjos Cabalísticos, mas é aquela história, né, gente? Depois que você come a maçã do conhecimento, que você também pode estar acontecendo isso com você, quando você passa a conhecer, a ler, se integrar mais, você não aceita tudo e abaixa a cabeça e aceita tudo, né? Você começa a pesquisar, a ler mais livros, a tentar se integrar mais do assunto. Então, tem algumas ressalvas. Os místicos, os rosacrucianos adotam ele como um grande modelo, a teosofia de Helena Blavatsky também, mas aí é o caráter, caráter não é bem a palavra, né, da cara, não é bem isso, mas vai da questão de fé de cada um. Dizem que ele teria aí sempre por volta dos 45 anos e ele não envelhecia. Alguns dizem que ele teria mais de 100 anos, 200 anos, aí eu acho um pouquinho de exagero, mas o Conde de Saint Germain, em síntese, ele viveu até por volta de 87, 88 anos, teve alguns problemas aí, como eu falei para vocês, diziam que ele tinha uma coleção de diamantes imensa, que ele presenteava as pessoas da realeza com os diamantes, outros dizem que não passava de pedras, e ele morreu, inclusive, muito pobre, né? Então, por isso que eu tenho assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente escuta, mas vale a intenção. Eu acho que, para mim, um personagem que foi pouco considerado, que ele poderia ter sido aí um grande personagem místico, poderia ser Nostradamus, né? Um homem que desvendou, que escreveu, que publicou tanta coisa relacionada ao futuro. Ele tem pouco espaço, na minha opinião, tem pouco espaço aí para a mídia, né? E, inclusive, lembrando aqui o que eu anotei,
Por que eu falei de Saint-Germain? Porque ele é tido como alguns espiritualistas acreditam que Saint-Germain teria sido o pai de Jesus. Ele chegou a dizer isso, inclusive nas cortes que ele frequentava europeia, ele dizia, eu ainda acho que houve um tom um pouquinho, não de brincadeira, mas ele querendo provar que como ele era um imortal, ele se dizia imortal, ele disse que ele era o pai de Jesus, que eu tenho as minhas reservas aí quanto a isso. Bom, e durante a semana eu faço os atendimentos, como vocês sabem. E uma das coisas que está me chamando muita atenção, gente, é o fato da família, ela entrar na vida das pessoas, não como um valor, em alguns casos, de agregar um poder muito positivo. Mas eu vejo as minhas clientes, tanto os homens como as mulheres, eu vejo há uma forçação de barra para aceitar uma coisa que às vezes não é legal. Eu me lembro, quando eu era menininha, pequena, devia ter uns 7, 8 anos, eu me lembro do meu pai me obrigando a ir na casa dos meus avós, na verdade era a casa do meu avô. Eu não gostava. Na verdade, aliás, eu tenho profunda mágoa sobre isso, mas eu odiava, para falar a verdade. Você fala, Mônica, como é que você, estudiosa de anjo, fala que você tem ódio no coração? Eu não tenho ódio, não tenho nada, simplesmente eu transmutei todo esse sentimento. Mas eu, menina, eu detestava. Eu lembro quando a gente ia almoçar na casa do meu avô, eram 11 filhos dele, né? O meu pai que se incluía, eles ficavam almoçando, e as mulheres e os netos, né, do patriarca, nós ficávamos na cozinha. E nós ficávamos esperando eles terminarem de almoçar, para depois a gente almoçar na cozinha. Eu lembro que minha mãe ficava muito revoltada com isso. Então, toda vez que no domingo, a gente tinha que ir para aquele lugar, para esperar eles almoçarem. Na verdade, não era nem o resto da comida em si. A comida era a sobra do prato das pessoas. Olha o absurdo. Era um machismo, era um sistema patriarcal tão duro. E eu lembro que minha mãe ela era muito deixada de lado, porque ela tinha passado por um casamento, e meu pai seria o segundo marido da minha mãe. E ela era vista como uma prostituta, isso há 40 e poucos anos atrás, gente, era muito triste. Então nós ficávamos na cozinha, junto aos outros primos, né? E eu lembro de um dia minha mãe pegando um pacote de macarrão, quebrando e falando, meus filhos vão comer pelo menos macarrão com manteiga, porque a gente tinha que esperar a sobra das pessoas. Quando eu lembro disso, você fala, por que você está falando isso? Porque não entra na minha cabeça o marido ou a esposa obrigar, ou o marido obrigar a esposa e os filhos irem para a casa dos pais, ou a esposa obrigar o marido e os filhos irem para a casa dos pais dela. Gente, pelo amor de Deus, cada um faz o que quiser. O sistema familiar relacionado à espiritualidade tem a ver com você, sua esposa, ou você, o seu marido, seus filhos, debaixo do teu telhado. Fora isso, o que está em redor, é como se fossem ramificações. O quem você tem que preservar, dar sua cara para bater, preservar. Eu, pelo meu filho, eu morro pelo meu filho. Eu tenho a minha irmã que mora comigo, os meus animais, os meus que eu, aliás, acabei de passar na feira da Luísa Mel, todos os adotados que eu tenho em casa. Passei lá, dei um beijo nela, tá linda, eu até vou ver se eu adoto mais um, inclusive, que eu gosto muito do trabalho dela, eu acho que a gente tem que se dispor a isso também. Então moro eu, meu filho mora em São Paulo agora, a minha irmã, a gente tem um núcleo muito... esse é o meu núcleo que eu tenho que defender como eles me defenderiam também. Por exemplo, eu tenho um parente perto de mim, toda vez que ela fala que vai na minha casa, já me dá um nó no coração, porque eu sei que eu vou ter problema, eu sei que eu vou acabar ficando triste, porque elegantemente eu tenho que baixar a cabeça para não criar problema, porque eu acho ela muito invasiva. Então, a última vez eu disse, não, você não vai na minha casa. Isso criou um bafafá na minha casa tremendo. A vida, gente, para mim é para ser vivida, ela não é para ser sofrida. O fato de você, por exemplo, ser gentil, não dá indicativos que você precisa ser passivo. Eu sou gentil, mas eu não posso baixar a cabeça também toda hora. Eu sei o seguinte, existe um ditado popular que fala que quem bate esquece e quem apanha não esquece. Por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa faz malcriação. Eu recebo nos meus atendimentos as pessoas reclamando da sogra, que ela é muito invasiva na casa.
aquela pessoa que acabou de ganhar neném, fica a mãe da pessoa perturbando. Gente, dá um tempo. Da mesma forma que, de repente, você se vê numa obrigação de visitar um parente teu, tua mãe, teu pai, um tio, uma tia, pode ter certeza que eles também na casa dele, eles não estão querendo receber visita. Você não precisa estender muito. Aliás, hoje foi maravilhoso. Antes de vir para a rádio, eu fiz um almoço em casa, apareceu um amigo do meu filho, o Mike, uma gracinha, apareceu em casa, almoçamos todos juntos, eu falei, Mike, estou indo para a rádio, ele, legal, também estou saindo. Foi 40 minutos. Tem gente que fica o dia inteiro na casa do outro, pelo amor de Deus, gente. A pessoa quer descansar, quer deitar, quer dormir, quer assistir um filme, quer roncar, quer fazer o que quiser. E fica a pessoa lá parada, enfiada na casa do outro. Eu fico assim, olha, me desculpe. Eu tenho noção de família, mas a minha família é mais espiritual. Dá um tempo, sabe? Não perturba. Não obrigue teus filhos. Toda vez que eu falo de obrigar os filhos a visitar os parentes, eu lembro eu sendo obrigada a ir na casa de uma família que na nossa presença só falava italiano. Meu avô nunca me pegou no colo. Os meus tios, eu tenho uma ligação até relativamente fria, porque a gente mal conviveu. Eu lembro da minha mãe apanhando, gente. Minha mãe apanhava, tanto do meu pai ou dos irmãos, porque minha mãe era uma mulher que já havia sido casada com uma outra pessoa, tinha uma filha, a família tradicional italiana não aceitava isso, coitada, eu lembro da minha mãe apanhando. Quer dizer, para que forçar essa natureza? Hoje eu não sei dessa história de, sabe, de você ter que aturar uma situação familiar, porque você não vai acumular karma. Você tem que transformar essa ideia de sofrimento em dharma. Ou seja, quando eu tenho uma união familiar, eu não tenho... Em 25 anos da existência do meu filho, eu briguei com ele 2 vezes, gente. Isso não é ter paz? 2 vezes por pouca coisa, por 2 bobagens que aconteceu. Você ter 25 anos na qual sua relação de mãe e filho, você brigar 2 vezes com a pessoa, é maravilhoso. Com a minha irmã, assim, há anos que eu não tenho um desentendimento com ela. Não digo nem brigar, digo até desentendimento. O que eu estou falando a nível espiritual? Não provoque a pessoa e a force a agregar um valor que não é teu. E a outra ponta também, você, por exemplo, que é recém-chegada numa união, e você tem o teu ex-marido que está se separando, por exemplo, você forçar uma barra e tentar entrar na vida do teu namorado, e ele está se separando, você tentar fazer um vínculo com a filha, com o filho, você tentar um vínculo com a sogra, o sogro. Dá um tempo, vamos com calma. Família é para ser curtida, tem que ser uma coisa muito gostosa, tem que virar uma grande amizade. Na minha opinião, eu acho um grande erro você forçar. Se a tua filha falar, ai pai, eu não quero ir, a casa do vô é chata, respeita, sabe, respeita. É a mesma coisa alguém me obrigar a assistir um show que eu não quero. Sei lá, um show de um cantor, de uma cantora, eu ficar lá 40 anos, eu não vou aguentar, gente. Eu também não vou obrigar ninguém a, de repente, participar de um evento que a pessoa não goste também. Vamos parar de tentar forçar uma natureza. Você não vai adquirir karma. Fique com a sua consciência tranquila. E outra coisa, amor é convivência. Você ama com aqueles que você convive. Não adianta você ter que ser obrigado a ir visitar um vovó, tio, você não tem convivência. Ah, mas a ideia é você agregar valores positivos. É muito bonitinho. Família é muito linda, sabe aonde? No álbum de fotografia. Porque na vida real, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. E espiritualmente também, você consegue obter uma elevação, porque você está vivendo com mais tranquilidade, não é? É a minha opinião. É uma opinião de uma pessoa que exerce a função espiritual há 38 anos, tem muita prática nisso, em relação a ouvir as pessoas e ver o que está trazendo angústia para elas. Não se deixa angustiar, nada vale a tua angústia. Eu sou espiritualista, acredito em vida pós-morte, acredito, mas vamos viver essa. Essa aqui também é boa. Basta a gente aprender a saber lidar com esses momentos e não forçar a natureza de ninguém. E aí cada um vai resolver o karma, os karmas, os dharmas, as possibilidades, as impossibilidades. E toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro do Chico Xavier, que ele teve uma indisposição familiar com a família dele, que não aceitava a espiritualidade. Ele saiu da cidade e foi tocar a vida dele. E ele quebrou, um tempo, por anos, ele quebrou um vínculo com a família. Se ele, que é considerado um santo, ele fez, por que você não pode fazer?
Para que você vai passar o domingo triste? Para quê? Ouve meu programa, fique ótima, maravilhosa aí. Não esquenta a cabeça não, pensa no que eu estou falando. E você, para o marido que está ouvindo e para a esposa que está ouvindo, não força a barra. Se a gente força a colocar um sapato apertado, dói, por que você vai forçar uma coisa? Força nada, viu? Outra coisa, fiz uma consulta com uma moça também, um estudo, né, astrológico dela, e ela tem uma lanchonete. Ela falou, Mônica, minha lanchonete está tão parada, o que aconteceu? Será que fizeram uma cumba? Será que fizeram um trabalho? Gente, o Brasil é o único lugar no mundo que toda vez que tem uma dificuldade, ele diz que foi macumba. Por que vocês não param para pensar e imaginar que a lanchonete não está indo bem porque a minha qualidade não é boa, a lanchonete não está indo bem porque o Brasil está passando por problema, a lanchonete não está bem porque eu estou deixando de ser carinhoso ou atencioso com as pessoas? Por que só no Brasil a pessoa acha que está macumbado? E, gente, isso é muito pobre. É de sentar e chorar. Você fala, Mônica, você não acredita em macumba? Eu não boto fé nas pessoas que fazem, são muito medíocres. Se você cai nessa história, problema teu, eu não caio nisso. É muito pobre. As pessoas que exercem porque fez... Gente, é muito medíocre, pelo amor de Deus, você é superior que tudo isso. Sabe, você é uma pessoa inteligente, haja com inteligência. Sabe, Deus é uma potência e inteligência, os anjos da guarda são extensões de Deus. Se você acredita em Deus, se você acredita na proteção do teu anjo, você acha que algum mal vai te atingir? Geralmente, quando acontece alguma desavença nesse sentido, a pessoa fala, foi um trabalho que fizeram. Ou acontece muito, Mônica, meu marido separou e fizeram uma macumba para ele. Será que você não entende que o casamento desgastou, ele pode não ter tido margem para dizer que o casamento estava insuportável e que de repente ele encontrou uma outra pessoa? Como você pode encontrar? Eu tenho clientes mulheres que estão vivendo uma situação de casamento e estão na dúvida se vão continuar ou não. Por que não ouvir o coração? É muito difícil? Não é fácil. Você encontrar uma outra pessoa e de repente você está sujeito a uma separação e quebrar uma estrutura familiar para começar uma nova, não é fácil. Em muitos casos, dependendo, e eu falo isso com muita segurança, porque eu tenho clientes homens e tenho clientes mulheres que estão passando por situações delicadas. Eu tenho clientes que choram para falar, Mônica, eu conheci uma outra pessoa, eu estou muito angustiado se eu fico com ela ou se eu fico com a minha esposa, e você tem todo um processo de uma separação na qual as pessoas amam os filhos. É muito difícil. Você pensar em viver com uma outra pessoa, começar uma nova vida, como é que ficam os filhos? Acontece. Quando meu pai separou da minha mãe, isso há trocentos anos atrás, ele não pensou nos filhos. Problema dele. Ele teve o karma dele, eu tive o meu karma. Aliás, um dos motivos que eu me tornei espiritualista foi esse. Eu tive que manter minha família. Eu lembro que foi uma situação muito desgastante. Ele sai de casa e de uma hora para outra eu estava com 18, 19 anos, eu me vi responsável em ser mantenedora da minha casa. Porque ele foi embora, ele já tinha uma outra família, né? Ele tinha uma pessoa, inclusive, que eu gosto muito dela. Ele tinha uma outra mulher, já vivia com uma outra mulher há mais de 10 anos. E quando a minha mãe veio a descobrir, o que acontece? Foi o dia X que a gente falou, olha, melhor você ir embora, começar a vida na real com a tua futura e próxima esposa, já que ele já tinha inclusive uma filha com essa pessoa. Eu tive que cuidar. E a única coisa que eu sabia fazer, o que era? Eu jogava muito bem búzios, jogava muito bem tarô. E a partir daí, já que ele nunca pagou pensão e essas coisas todas para minha mãe nem para nós, eu precisava fazer alguma coisa para manter minha família. E no que eu era boa? Em falar sobre espiritualidade, jogar búzios e tarô. Penei, viu, gente? Penei. E eu já falei uma vez, e toda vez que eu passo aqui na Consolação para vir aqui para a rádio, a rua na Matias Aires, a rua onde eu jogava os búzios de madrugada, de noite, em bares, para levar dinheiro para casa, e toda vez que eu passo eu lembro, não esqueça do seu passado. Parece que eu voltar a fazer a mídia na rádio faz com que eu relembre dos momentos difíceis que eu passei. E não foi fácil, não.
E foi duro você ser mantenedora do nada. Por isso que eu falo, eu entendo muitos homens quando se separam, também existem casos e casos, mas eles têm que refazer uma vida nova, porque geralmente o patrimônio, a casa, o carro, fica com a esposa. E ele tem que pagar uma pensão, ele tem uma vida apertada para começar com essa nova moça. Ou às vezes as moças falam, Mônica, ele não decide para ficar comigo. Eu falo, filha, calma. Ele está passando por uma situação estressante, não dá para ele assumir em seguida uma nova relação. Tudo é muito delicado. Você está perguntando para mim agora, Mônica, você está defendendo? Não estou defendendo nada. Eu quero só que as pessoas sejam felizes, gente. Isso que é o mais importa. Seja feliz do jeito que for. Hoje eu sou feliz solteira, absolutamente feliz. Toda vez que eu não tenho um dia que eu acordo e falo, graças a Deus, mais um dia a ser vivido. Estou muito feliz solteira. Eu vejo, gosto tanto dele, o padre Fábio de Mello. Ele está solteiro, ele é solteiro, ele é um celibatário, ele não está feliz. Ser solteiro não é o fim do mundo. Você fala, Mônica, mas você está com 50 e poucos anos, solteira mesmo que você tem que ficar. Mas quando eu separei, eu estava com 40. E optei por ficar solteira porque é bom demais. É uma opção em estado de espírito. Não sofra, gente. Não sofra por pouca coisa. Levanta a cabeça, ergue os olhos para o céu, sabe? Faz essa movimentação e seja perseverante nos teus negócios. Se o negócio não está ruim, persevere. Manda bala. Acredite. Eu quando eu fui... aqui, ó, bonitinho. Ó, quando eu fui lançar o meu livro Anjo Cabalístico, que ninguém me ajudou, eu entreguei de banca em banca de jornal em consignação e foi parar na mão do Jô Soares. Ele me chamou, eu nem conhecia direito o Jô. Tomei um susto na explosão que deu em vendas. Quando eu fui entregar nas bancas de jornal, eu estava com um carro com motor fundido, o carro mal andava. É a vida, é assim. Tudo tem que ser vivido e tudo vale a pena se você tiver amor, né? Isso que eu queria falar para vocês. E para variar, o tempo está acabando e eu falo a beça. Eu vou deixar meus contatos. Eu tinha um monte de pergunta, mas semana que vem eu volto e continuo respondendo a perguntas de vocês, tá bom? E deixa eu deixar meu contato se vocês quiserem falar comigo. Eu tenho aqui o telefone da editora. Se você quiser fazer um atendimento de mapa astral, que eu amo fazer mapa astral, faço de segunda a sábado, maravilhoso. Eu faço das 10 até as 10 da noite, todo dia. Graças a Deus, agenda lotada. As pessoas são... os meus consulentes são os meus grandes amigos, assim, é uma turma maravilhosa e dou os cursos de tarô também. O telefone da editora é o 4708-1950. Se você quiser adquirir os meus livros, sempre eu falo isso, a Saraiva é minha grande parceira, ou você compra no site, que é o www.companhiadosanjos.com.br. Que mais? No Facebook, eu estou como Mônica Buon, B-U-O-N, Mônica Buon. Você me encontra lá, eu tenho uma fanpage, que eu todo dia estou postando coisas super legais, imagina, todo dia, postagens de incentivo para você ficar feliz, para você ter um bom dia. No Instagram, também me segue lá. Então, aliás, eu estou postando um vídeo agora ao vivo no Instagram. Você me encontra no Instagram como Mônica dos Anjos 72. Mônica dos Anjos 72. E no YouTube, onde você vai encontrar esse vídeo, também na minha página. Clica lá, ou digite, né? Clica não, digite. Mônica, B-U-O-N, Mônica Buon. O Jean, ele faz a gravação para mim. Ele já deu já fiz um sinalzinho de curtir, tudo bonitinho. Na mão dele eu estou tranquila, porque ele faz um trabalho maravilhoso. Aliás, a nossa página no YouTube está crescendo bastante. Faça sua inscrição lá por causa do Jean. O Jean, com as postagens do vídeo, está deixando o nosso canal bem legal. E é isso. Vamos em frente, né? Espiritualidade. Piro é fogo. Fogo é colocar algo em atividade. Vamos em frente, gente. Vamos ser felizes. Não deixe que ninguém force a você fazer nada. Chega para a pessoa que quer te forçar a sair de casa, fazer alguma coisa, fala, não, eu não quero, eu quero ficar em casa, eu quero descansar, eu não quero passar por problema. Não adianta você visitar um parente, no meio do caminho você chega até a vomitar de angústia, de tanta pressão, ou aquela tia estranha, pai estranho, avô estranho. Fica tranquilo. Não adquira karma, não, pelo contrário, continue na perseverança e na preservação do teu Dharma. Vai por mim, seja feliz, que é o caminho. Se eu puder dizer que eu sou uma mulher feliz por ter feito exatamente isso, sou muito feliz, gente. Graças a Deus, com a proteção de Deus e dos anjos. E é isso. Eu vou encerrando então mais um programa.
Semana que vem eu volto para mais. Provavelmente eu devo vou responder as dúvidas das pessoas, como eu tenho feito aqui, e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Gratidão, namastê e até domingo que vem para mais um programa. Mônica Bonfilho, até lá. Tchau.